Olá, sejam todos bem-vindos ao 13 na V. Eu me chamo Luiz Eduardo e no vídeo de hoje a gente vai estar vendo um pouco mais sobre a questão da ação, causa e reação, beleza? A gente viu então nos vídeos anteriores mais ou menos algo assim, ó, tá? Eu vou botar aqui pro lado aqui, vamos ver, botar um pouquinho mais pra cá. Aí, a gente tem então o nosso personagem aqui, o El Regatsu, e ele tem então um Reicast. Aqui eu tenho então uma caixa e por fora dessa caixa ela é filha de uma área, ok? Essa caixa aqui, ela é um static bar. Sempre quando eu entro nessa área, eu perco vida genuinamente, inocentemente. Digamos que aqui fosse um fogo, beleza? E assim que eu entrar nessa área, então eu vou perdendo a vida. Para fazer com que eu perca a vida continuamente, então a gente precisa colocar a função a minha de perder a vida no player, a gente precisa colocar no underline process para ficar o tempo inteiro verificando e a gente precisa também de um tempo, um nó de tempo, para fazer contagem de 1 em 1 minuto, por exemplo, tá? Ou de meio segundo em meio segundo. Então eu vou perdendo a vida se eu estiver aqui dentro. E aí se eu estiver fora, eu não perco nada, beleza? A gente pode estar fazendo assim também, mais pra frente. Bom, então a gente viu como o player perde a vida aqui. A gente viu então que ao chegar perto, já que eu tenho meu request, e ao chegar perto desse meu cubo, que está representando aqui um inimigo, digamos, se eu apertar a seta para cima, o nosso inimigo desaparece, digamos, tá? Ou a caixa desaparece. Ou alguma coisa acontece. Nesse caso, estou simbolizando um ataque, ok? Nesse vídeo, então, a gente vai fazer o seguinte. E se o que a gente atacar e interagir aqui, graças ao Raycast, lembrando que o Raycast ele funciona apenas para corpos físicos ah, do tipo estático, rigid body e kinematic body, ok? A área ela não funciona muito bem, pra ser sincero, tá? Precisaria ter um Raycast dentro de uma área para verificar a colisão com outra área do mesmo tipo, beleza? Para funcionar o Raycast. Mas nesse caso aqui, se vocês tiverem dúvida, é só voltar aí uns vídeos atrás aí, beleza? No vídeo de hoje, então, a gente vai estar fazendo o seguinte, a gente vai estar vendo a questão do inimigo aqui, ou da caixa, digamos que essa caixa aqui, ó, seja um inimigo, tá? Meu play entrou aqui dentro e eu quero atacar essa caixa. Só que da forma como tá, a gente está destruindo diretamente essa caixa. Eu quero que essa caixa perca vida, tá? Então é isso que a gente vai estar fazendo nesse vídeo aqui. Então, para começar, vamos vir aqui no player e entender como é que tá esse nosso script aqui, tá? Aqui no underline process é onde a gente diz que se o raio colidiu com alguma coisa, beleza? Então ele encontrou um corpo físico. Mas que corpo físico é esse? Então a gente pega essa informação aqui quando o raio colide com o corpo físico. Logo a gente obtém o nome desse objeto, ou o ID do objeto, ou o grupo desse objeto, entendeu? Aí vai variar de como a gente quer fazer aqui o esquema. Nesse caso aqui eu estou fazendo meio que direto, mas eu estou fazendo de forma que seja possível entender. Então, se eu estiver dentro da área e apertar e, e eu puder atacar, no caso da variável booleana aqui, então
eu verifico se meu raio ele está colidindo com um corpo físico. E seto nessa variável, então, a resposta do raio. O raio vai me retornar algum objeto se esse objeto tiver uma física adequada, ou seja, uma física static body, rigid body ou kinematic body. E vai me retornar para essa variável aqui. E essa variável que vai estar com a física desse objeto armazenada, a gente pode fazer o que quiser. Nesse caso, eu pedi para destruir direto e reto. Ok? Porém, se eu não tivesse isso aqui, ele iria destruir apenas o static body. E como vocês viram aqui, o nosso nó da caixa, a gente tem o mesh instance e o modelo, beleza? Então eu quero destruir com tudo, com todo esse modelo. Então, para isso foi que eu fiz aqui, ó, cadê? Vamos no player. Por isso que eu subi umas casas acima. Beleza? Por isso que eu subi umas casas acima. Lembrando vocês que esses pontinhos aqui, ó, é a mesma coisa do que o get underline parent, beleza? Só que para não botar 3 vezes get underline parent, eu coloquei assim que fica melhor pra gente saber do que se trata. E se vocês estiverem confusos em relação a isso, basta vocês virem aqui e lembrarem desse esquema. Aqui está meu static body, logo esse é o cara da física, ok? Então a gente está vendo aqui, ó, a gente tem uma seta, duas seta e 3 seta, tá? Equivalente, vindo no nosso play aqui no script do play, equivalente a esses 3 pontinhos de hierarquia acima, ok? Exatamente é o que equivale aqui, tá? Logo, então, todo aquele objeto mais a área de colisão vai ser destruído. Beleza. Mas agora, como é que eu faço então para mandar uma resposta lá pro player para ele perder vida, né? Quer dizer, pro inimigo perder vida, né? A gente já fez esse método nas aulas passadas, só que pro player. Pro inimigo não vai ser diferente, ok? Por isso que eu criei por isso que eu optei por usar o Raycast, tá? Porque a gente pode fazer várias coisas utilizando um mesmo recurso. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando, a gente viu como a gente pode perder vida entrando numa área, a gente viu como um objeto pode ser destruído, e agora a gente vai fazer com que esse objeto perca a vida dele, até ele ir para zero e aí ele vir desaparecer do cenário, ok? Para isso, a gente vai vir aqui embaixo aqui da colisão, do raio, e vamos fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui na área, tá? Se vocês se lembrem, só que aqui na área ela tem possibilidade da gente fazer esses essas conexões, beleza? Porém, esse esquema aqui vale para qualquer um, ok? Esse esquema de verificação, se o corpo que está sendo atingido ou que entrou na área, enfim, tem uma função no script do inimigo, por exemplo, ou do personagem. Beleza? Nesse caso, a gente está no player, mas agora a gente vai fazer pro inimigo, certo? Aqui então no player, eu vou vir aqui e vou dizer o seguinte: se, veja bem, eu vou usar exatamente isso aqui, ó, se, tá? Eu vou
ocultar aqui e vou copiar aquilo ali. Se, veja bem, quem eu quero pegar aqui, beleza? Ponto, res, underline, método, ou seja, se esse objeto que eu estou colidindo possui uma função cujo nome é, sei lá, perder vida inimiga, perder vida inimiga, beleza? Vou botar dois pontos aqui para começar o trecho de código, o bloco de código. Então, se a colisão me retornou um valor e esse valor foi verdadeiro, no caso que eu consegui verificar e colidir, ah, na verdade, eu consegui colidir com um objeto de física, static body, ou rigid body, ou kinematic body, então eu consegui colidir com esse objeto e eu estou dentro da área, beleza? Então eu vou, e se eu posso atacar, ou seja, eu vou estar apertando ali a seta para cima, então se eu puder atacar, se eu colidir com alguma coisa que possui essa física, e se meu request tá literalmente fitando esse objeto, e eu apertar a seta para cima, então eu posso atacar, e esse objeto ele tem que perder vida. Para ele perder vida, então eu vou enviar uma verificação para saber se esse objeto tem essa função perder vida, ok? Se esse objeto, então, tiver essa função, eu vou simplesmente enviar um parâmetro de volta dentro dessa função. Que parâmetro é esse? É o nosso dano que a gente vai, quando a gente der a espadada no objeto, a gente vai querer que envie um dano para esse objeto para ele perder a vida dele, ok? Então eu vou dizer que ele vai perder 5 de vida, nesse caso, tá? A gente pode passar o parâmetro aqui, o valor direto, ou criar uma variável aqui de aplicar dano, digamos, ou dano no inimigo, tá? Mas nesse caso aqui não faz diferença nenhuma, só para vocês saberem. Bom, beleza. Agora, o que a gente vai estar fazendo agora aqui, tá? A gente já está enviando uma resposta, ah, uma pergunta, na verdade, para o objeto no qual eu estou atacando. E eu estou enchendo ele de pancada e ele, a cada pancada ele tem que perder 5 de vida, beleza? Então, vindo aqui na caixa agora, aqui em cima aqui, ó, eu vou criar uma variável que vai ser a vida da caixa, beleza? Então, var vida a vida vai ser uma variável inteira e o valor dela eu vou começar com 100 de vida para essa caixa. Beleza? E agora aqui embaixo, assim como a gente enviou, no caso, ó, o parâmetro para o player e no player a gente fez as funções, como vocês estão vendo aqui, da mesma forma eu vou fazer lá na caixa. Lembrando que eu estou fazendo de conta que essa caixa é um inimigo, ok? Já para a gente já ter um molde. Um exemplo. Então, eu vou estar atacando e eu vou chamar então a função func perder vida inimiga. Ele está esperando um parâmetro aqui. Esse parâmetro, no caso, é um dano. Lembrando que eu posso simplesmente chamar direto aqui um valor, tá? Aqui eu posso chamar de dano, eu posso chamar qualquer coisa aqui, tá? Valor. Enfim, nesse caso aqui eu vou chamar de dano, porque fica mais lógico, beleza?
Beleza, então, 2 pontos. Abrimos então o bloco de código aqui, né, para começar a nossa lógica. Se a vida da caixa for maior que zero, 2 pontos, o que vai acontecer? Eu vou perder vida. É aí que eu vou perder vida. Eu uso esse tipo de lógica aqui porque enquanto a vida for maior que zero, eu posso perder vida. Tá? Se for menor que zero ou igual, então significa que está na hora do objeto desaparecer, ok? E assim eu evito o número da vida ficar negativo, ok? Então, enquanto eu tiver com a vida, se a vida for maior que zero, então vida menos igual ao dano. Ou seja, a cada ataque que eu der, eu vou estar enviando uma mensagem, olha, perde a vida do inimigo -5. Então, vai chegar uma pergunta aqui na caixa. Possui essa função? Sim, a caixa possui essa função. Então, eu estou recebendo aqui o 5, valor 5. E enquanto minha vida for maior que zero, eu posso descontar minha vida toda vez que eu atacar lá, que foi a condição no qual eu propus aqui em cima. Então de 100 vai para 95, aí mais um ataque 90, mais um ataque 85, mais outro ataque 80, até chegar a zero e o objeto ser destruído, ok? Agora se a vida for menor ou igual a zero, o que a gente vai fazer agora é fazer o nosso objeto ser destruído, certo? Então, self, porque é o próprio objeto, ou seja, é a própria área da caixa e é o pai de todos da hierarquia. Então eu uso o self para representar uh, a área como ela mesma, ok? Ah, como assim? Lembrando que o script está aqui na área, na caixa. Essa caixa aqui é essa área aqui. Então, toda vez que eu tenho que representar o pai da hierarquia como um todo, significa que esse objeto é ele mesmo. Se é ele mesmo, na Godot então a gente consegue representar por self, ok? Então self ponto que free, que underline free. Acho que é isso aí, sei lá. Beleza? E pra gente ter uma noção da perda da vida por enquanto, print, vamos printar aqui essa vida. Vou estar colocando aqui vida do inimigo. Ou, só vida inimigo. Vai ficar muito grande aqui. Vida inimigo, 2 pontos. E agora eu vou colocar aqui a variável da vida dele, tá? Que vai estar sendo descontada a cada ataque do meu player. str e a vida. Beleza? Isso aí. Bom, agora se tudo tiver certo, então a nossa caixa, eu vou apertar um play aqui. A nossa caixa, ela vai ter 100 de vida. Então a nossa caixa vai ter 100 de vida. Lembrando que essa vida que apareceu ali é do player, porque eu entrei na área de perigo, digamos. Tá? Isso eu posso tirar depois, foi só para demonstrar para vocês. Se eu tiver aqui, ó, e eu não tiver colidido na área e atacar, não vai acontecer nada, beleza? Mas se eu tiver aqui em colisão com a caixa, aí já é diferente, beleza? Reparem aqui, ó, vamos ver se vai dar certinho, tá? Ó, e funcionou.
vida inimigo 95. Eu vou ir atacando, ó. Tô atacando, ele tá perdendo a vida, ó. Quando chegar a 0, a caixa tem que ser destruída, ok? Ó. E ela foi destruída. Ela foi destruída toda vez que o meu player sai da área de colisão. A vida dele não é modificada, somente quando ele entrava naquela área de colisão, ok? Bom, enfim. Esse vídeo aí foi mais curto aí, mas eu acho que valeu a pena, né? Vocês viram agora como a gente pode estar atacando e fazendo o inimigo perder vida. A gente também viu como fazer o nosso player perder vida e a gente viu como funciona o esquema aqui de ataque, beleza? E contra-ataque. A gente viu também como funciona a minha ação e a reação do objeto no qual eu estou atacando, ok? E isso a gente pode levar, enfim, para várias coisas. Desde uma porta, onde eu quero abrir essa porta, até vários inimigos aqui. Eu vou estar atacando aqui todo mundo aqui. Ataque epilético. Tá possuído, tá possuído. Bom, enfim, ficou engraçado. Espero que vocês tenham gostado aí. Até o próximo vídeo. Falou e fui!